nós liberamos, você vai entender isso, você vai. Ela não termina em você, ela começa em você. E aonde vai chegar? Você verá o fruto das suas sementes. Sementes de rompimento. Quando nós pensamos sobre sementes, é tão interessante porque em toda a Escritura Sagrada, de capa a capa, nós percebemos Deus falando muitas leis, Deus dando muitas leis ao seu povo. De Gênesis a Apocalipse, nós notamos as leis sendo dada por Deus ao seu povo. Há uma lei em especial que eu quero citá-la na introdução desse ensinamento, denominada, conhecida como a lei da semeadura. A lei da semeadura é uma lei que vigora até hoje, e eu quero te provar isso à luz das Escrituras. Aquele que não planta, queridos, não irá colher. Se não há semente na terra, logo é impossível que haja uma colheita, visto que nós só podemos colher aquilo que semeamos. Quando nós pensamos sobre a lei da semeadura, um dos primeiros textos que me vem ao coração, ele está lá em Gênesis capítulo 8, verso 22. E diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de existir sementeira e ceifa. A palavra sementeira aqui é a palavra hebraica tempo de semear. E a palavra ceifa é a palavra hebraica tempo de colher. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, enquanto durar a terra. Eu quero te perguntar, a terra está durando até hoje? Então, visto que a terra está durando até hoje, segundo Deus acabou de dizer, isso é uma fala de Deus para Noé, pós-dilúvio. Deus está dizendo, Noé, enquanto durar a terra, e a terra dura até hoje, não deixará de existir sementeira, tempo de semear, e ceifa, tempo de colher. Quando nós avançamos nesse verso, ele vai dizer frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu pergunto para você, há frio e calor hoje? Sim. Há verão e inverno hoje? Sim. Há dia e noite hoje? Sim. A terra hoje está durando? Sim. Ou seja, Deus está dizendo para Noé que enquanto todas essas coisas existirem, não deixará de existir a lei da semeadura, o tempo de plantar e, consequentemente, o tempo de colher. Quando nós avançamos para o Novo Testamento, nós encontramos Paulo em Gálatas 6:7 dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos, tudo o que o homem plantar, tudo o que o homem semear, isso mesmo esse homem colherá, ceifará. Você percebe a Bíblia, desde o Antigo Testamento, pontuando, apontando, fortalecendo a existência de uma lei chamada a lei da semeadura. A lei da semeadura é uma realidade, ela acontece até hoje, e enquanto o frio, o calor, o verão, o inverno, o dia, a noite e a terra durar, essa lei está vigorando. Então a lei da semeadura é uma lei infalível. Como Paulo declarou, escrevendo para a igreja, não zombe de Deus. O que você plantar, isso mesmo você vai colher. Isso mesmo você ceifará. Então, queridos, nós percebemos a Bíblia ressaltando com veemência a existência da lei da semeadura. Porém, eu quero avançar com você, falando sobre algo que eu denomino o destino profético de uma semente. Escuta com atenção, a lei da semeadura, ela vigora até hoje, como vimos. O que eu e você estivermos dispostos a lançar, eu e você precisamos estar dispostos a colher, coisa boa ou coisa ruim, é uma lei que vigora. Agora, queridos, queridas, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo situações em que Deus de fato pediu uma semente. O que o homem plantar, o homem vai colher. O que o homem tiver disposto a liberar sobre o solo, atitudes boas, tudo que fazemos são sementes que liberamos. Isso vai gerar uma colheita, é certo. Eu não preciso esperar Deus me impedir para que eu possa dar, para que eu possa liberar. Se eu quero colher, eu preciso entender que eu tenho que cumprir a primeira parte.
A primeira parte fala sobre um tempo de semear. Agora, escuta. Existe o que eu chamo de o destino profético de uma semente. Você vai entender, quando nós pensamos em destino, logo vem aquela coisa mística na mente das pessoas. Algumas pessoas sem conhecimento de Deus, inclusive consultam adivinhos, cartomantes, a fim de descobrir o seu destino. Queridos, o destino nada mais é do que o futuro. Quando nós pensamos sobre o destino profético de uma semente, nós estamos falando sobre o futuro profético de uma semente. Quando nós pensamos no profético, é tão interessante porque o profético, ele pode interpretar o que há no coração de Deus, o que existe no coração de Deus. E esse profético pode anunciar, ser porta-voz. Todo profeta, ele é porta-voz de Deus. Ele é um intérprete do coração de Deus. Quando nós pensamos sobre o destino profético de uma semente, isso nada mais é do que a voz de Deus apontando o que eu e você devemos fazer com determinada semente. O que eu plantar, eu vou colher. Eu não preciso esperar Deus falar para poder plantar. Agora, de capa a capa das Escrituras Sagradas, eu vejo Deus falando, apontando determinadas sementes específicas. Por quê? Porque, queridos e queridas, Deus está no nosso futuro e Ele sabe o rompimento extraordinário que teremos se estivermos dispostos a lançar a semente que Ele nos pediu. Então, o destino profético de uma semente nada mais é do que a voz de Deus apontando, dizendo para mim e para você: eu quero que você libere essa semente. E quando Deus pede, aleluia, quando de maneira específica, a voz dele vem e aponta para uma semente, e eu e você seguimos a voz dele, em obediência a essa voz, eu e você naturalmente vamos provar de um rompimento extraordinário. Por quê? Porque nós fomos sensíveis para ouvir a voz de Deus, apontando uma semente, pedindo aquela semente, e fomos desprendidos em liberar aquilo que Ele nos pediu. Então, independentemente dele pedir, eu posso dar, mas haverão dias em que Ele pedirá algo específico. E se eu e você seguirmos isso, obedecermos isso, aleluia, eu e você vamos degustar um rompimento extraordinário. Agora, quando nós pensamos em sementes de rompimento, um dos nossos maiores empecilhos é a nossa alma. Eu não sei se Deus já pediu a você alguma coisa específica, alguma semente específica, ou para Ele mesmo, ou Ele te mandou dar a alguém. E aí você ficou administrando. Você olhou para o sapato do irmão e pensou assim: ele não precisa. Você olhou para a bolsa da irmã e pensou: ela não precisa. Você olhou para o carro do irmão e pensou: ele não precisa. Deixa eu te dizer algo aqui. Algumas pessoas, quando ouvem essa voz apontando uma semente, alguns vão dizer assim, vão olhar, vão avaliar, vão tomar nota se realmente deve dar aquilo, vão para a ponta do lápis, vão calcular. Aleluia! E tem alguns que vão dizer assim: eu acho que isso foi coisa da minha cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua cabeça, a sua alma nunca vai mandar você dar nada. O diabo nunca vai mandar você dar nada. Então, se chegou para você uma voz
dizendo: libera tal semente. Eu quero te dizer, queridas, só obedece. Você e eu não fomos chamadas para calcular. Eu e você fomos chamados para obedecer. E fique sabendo, não é porque fulano precisa, é porque você precisa. É porque o que Deus está para fazer requer uma semente no solo. Então a alma, as emoções, o corpo, os olhos, os 5 sentidos vão olhar e vão dizer para você, contra a voz que você ouviu: fulano não precisa, ciclano não precisa, Beltrano não precisa, Deus não precisa. E quantas pessoas pararam e estagnaram financeiramente, porque simplesmente pegaram uma rota de desobediência. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: eu vou te dar uma segunda chance. A propósito, eu vou te lembrar sementes que eu pedi para você liberar, e até hoje você está retendo. Eu, Senhor, falo contigo: libera, porque eu estou no teu futuro e eu quero causar uma colheita extraordinária. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: chego, acabou o tempo de contar a moeda. Agora vamos lá, escuta isso com atenção. Eu quero te dar aqui algumas bases antes de nós avançarmos para o nosso texto principal. Eu quero falar aqui para você sobre sementes. Sementes que apontavam para um futuro profético. Quando eu lembro de Maria, aquela que cantamos sobre ela agora há pouco, a Bíblia vai dizer lá em João 12, que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Eu pergunto para você: quanto vale uma ressurreição? Quanto vale o que Deus fez por você? Qual o dinheiro que você precisaria para pagar isso? E ali a Bíblia vai dizer que Maria, Jesus estava sentado à mesa, Marta servindo, Marta gostava de servir. Maria pega um perfume caríssimo, que para poder comprá-lo, um trabalhador médio tinha que trabalhar um ano trabalhando para poder comprar um perfume daquele. Ela pega aquilo, e a Bíblia vai dizer em João 12, que ela começa a derramar sobre os pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que o cheiro do perfume se espalha por toda a casa. E sempre haverá alguém que vai dizer: para que isso? A propósito, para que isso? Devia ser um demônio. E a gente expulsava e estava tudo certo. Mas infelizmente não é. E a alma ama dizer: para que isso? E Judas está lá e ele diz: por que não se pegou esse perfume, não vendeu e deu aos pobres? Ô miserável. A Bíblia vai dizer que não era porque ele tinha cuidado dos pobres, porque ele era ladrão, e ele tirava o que era colocado na bolsa para Jesus. Agora escuta o que eu vou te dizer. Jesus, diante da atitude daquela mulher e da reprovação de Judas, Jesus vai dizer algo que me chama a atenção. Ele vai dizer: deixa que ela guarde isso para o dia do meu embalsamento. A Bíblia vai dizer em Marcos 16, verso 1, isso está em alguns evangelhos, mas eu quero citar Marcos 16, 1, que quando Jesus morre, é sepultado, algumas Marias vão ao túmulo de Jesus, a fim de ungir o seu corpo. Rose, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que aquela semente que foi derramada nos pés de Jesus, Maria nem sabia.
mas ela apontava profeticamente para uma época específica, onde o Cristo haveria de morrer, e aquele perfume haveria de ser usado para embalsamar o seu corpo. Sabe, queridos, tem coisas que eu e você vamos fazer agora, liberar agora, e você e eu não temos a noção de onde essa semente irá parar. Jesus vai dizer: deixa, porque o que ela está fazendo é profético, aponta para um tempo específico. Quando nós seguimos nesse entendimento, eu quero te citar uma outra referência, a multiplicação dos pães em João capítulo 6, apenas ouça, não precisa abrir. Daqui a pouco nós vamos abrir alguns textos juntos. A Bíblia vai dizer que aquela multidão acompanhava Jesus e ela estava exausta. Jesus olha e se compadece daquela multidão, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Os discípulos vêm e dizem para Jesus: Jesus, despede a multidão, porque declina o dia, e estamos longe, senão eles vão padecer no meio do caminho. Não temos como dar de comer a todos eles. A Bíblia vai dizer que naquela situação, naquele cenário, tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quando ele escuta que havia uma necessidade de comida, ele se aproxima e ele oferece o que ele tinha: 5 pães e 2 peixes. O discípulo olha e diz: o que é isso para tanta gente? Ou seja, não adianta. Jesus pega o pouco, pega a semente daquele rapaz, levanta para Deus, dá graças. Quando ele baixa, ele distribui para os seus discípulos. E a Bíblia vai nos contar, queridos, que naquele instante acontece uma extraordinária multiplicação. Agora escuta, aquele rapaz não sabia, mas aquela semente que ele liberou impediu que a multidão voltasse para casa com fome e padecesse, morresse no meio do caminho. Aquele rapaz, queridos, salvou a vida de pessoas e gerou um testemunho eterno por causa da sua semente, uma semente que alterou destinos. Porque a semente que nós liberamos, você vai entender isso, você vai, ela não termina em você, ela começa em você, e aonde vai chegar? Você verá o fruto das suas sementes. O corpo daquele rapaz falava: eu estou com fome. Mas ele decidiu: eu não vou seguir a inclinação do meu corpo, eu vou decidir liberar o que eu possuo. E queridas e queridos, houve uma multiplicação. Essa é a primeira, houveram 2. Mas a semente desse rapaz salvou vidas e gerou um testemunho eterno. Aleluia! Quando nós seguimos, eu lembro de Abraão, quando a Bíblia vai dizer em Gênesis 22, que Deus chega para Abraão e pede o seu filho, o seu único filho Isaque. A Bíblia vai dizer que Abraão não nega, começa a preparar o menino, coloca as coisas no jumento, e começa a se dirigir para o lugar onde ele haveria de imolar o filho. A Bíblia vai dizer que quando Abraão está prestes a imolar o filho, Deus brada. E ele diz: não faça isso, porque agora eu sei que você me ama. Agora escuta, aquela semente, aquela disposição, trouxe um sacrifício. Quando Abraão para e olha, lá está um animal para ser oferecido ao Senhor. Agora ouça com atenção o que eu vou te dizer. Aquilo apontava para o Cristo. Aquilo era uma sombra, apontava para um tempo profético, onde Deus haveria de dar o seu único filho por mim e por você.
Aquilo que Abraão fez, ele não entendia, ele só obedeceu. É isso que eu e você precisamos agarrar nesta noite. Não queira entender, só esteja disposto a obedecer. Aleluia. Aquela semente, aquilo que Abraão decidiu dar a Deus, porque Deus pediu. Queridos, haverão dias que Deus vai nos pedir coisas específicas. E se eu e você retermos, isso vai ser perca para nós. Mas se eu e você liberarmos, haverá um rompimento que alcançará você e gerações que estão por vir, porque a semente que eu e você liberamos, ela não para em nós, ela começa em nós. Quando nós seguimos, eu me recordo de Eliseu aumentando o azeite da viúva. Isso está em 2 Reis 4, do 1 ao 7. A Bíblia vai dizer, queridos que me escutam, que o marido daquela mulher servia a Eliseu, servia aos profetas, e ele morreu. E o marido era o provedor. Uma vez que o marido morria, a viúva agora tinha que ser assistenciada. A Bíblia vai dizer que essa mulher chega para Eliseu e diz: Eliseu, meu marido, teu servo é morto, e o credor está na porta, e ele quer levar os meus 2 filhos para que a dívida do meu marido seja paga. Eliseu pergunta para aquela mulher: o que é que você tem em casa? Primeiro, o que hei de fazer por você? Um silêncio, ela não diz nada. Segunda pergunta: o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Eliseu, a palavra profética, aleluia. A palavra profética vem, o apontamento, o direcionamento vem para alterar um destino de derrota. E Eliseu diz para aquela mulher: vá a todas as suas vizinhas, peça vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. Volte para sua casa, feche a porta. É você e sua família que vai viver esse milagre da multiplicação. A Bíblia vai dizer, mas que aquela mulher sai, pede vasilhas, as vizinhas generosamente liberam. Ninguém pensa sobre isso, mas escuta o que eu vou te dizer. A casa daquela viúva estava cheia de generosidade. Quando aquelas mulheres decidiram emprestar as vasilhas, aquele cenário de generosidade, meu Deus do céu, aquele cenário de generosidade provocou um milagre, um rompimento. Eliseu diz àquela mulher: deita o azeite que você tem. Mas eu não sei você, eu cozinho com óleo de coco. E sabe, quando tem aquela gotinha lá, eu não jogo o vidro não, eu coloco ele de cabeça para baixo, para que desça tudo. Para quem já tem pouco, derramar em um balde, em uma vasilha, só aquele negócio de melar a vasilha já foi-se embora uma porcentagem. Mas aquela mulher recebeu um comando profético, uma palavra, um apontamento sobre o que fazer com a semente que ela tinha. Gente que está aqui: Senhor, muda a minha vida financeira. Senhor, eu estou nessa conferência para viver um rompimento na minha vida. Senhor, muda a minha vida financeira. Deus está dizendo para você hoje: não é apenas oração, também é ação. Ora, ação. E eu não sei se você já viu isso. Eu ainda não achei. Se você achar, você me mostra. Deus mandando você orar por dinheiro. Não, Ele manda você semear. Meu Deus do céu. A generosidade das vizinhas e a disposição daquela mulher de derramar o pouco de azeite que ela tinha, escuta, livrou os seus filhos da escravidão e consequentemente da calamidade. Uma palavra profética
mudou a vida da família dela. Eu tenho tão pouquinho, eu tenho tão tiquinho, não importa, é semente. E toda semente, quando cai na terra, brota. Agora vamos lá. Eu quero te lembrar de Salomão. Rapaz, isso aqui é muito forte. Esse aqui, se puder colocar aqui, para a gente ler junto, eu fico agradecida. 2 Coríntios 1,6. 2 Crônicas 1,6, perdão. Olha isso comigo. 2 Crônicas 1,6. Todo mundo fala que Deus apareceu a Salomão e perguntou o que ele queria. Mas pastor, ninguém fala do contexto. Como se Deus simplesmente tivesse dito assim: vou aparecer hoje. Plim. Pede-me o que queres. Foi assim não, meu filho. Não foi. Olha isso. 1 Crônicas, capítulo 1, verso 6. Acompanha comigo. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos, 1000 ofertas. Agora vamos para o próximo verso. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres, porque eu vou te dar. Ah, como eu queria que Deus aparecesse para mim como apareceu para Salomão. A pergunta é: você tem provocado isso? Porque aqui eu vejo um homem que sabia provocar Deus. Agora mantenha esse verso 7 aí. Escuta isso. Naquela mesma noite, mas Deus não esperou virar o dia. A oferta foi liberada. 1000 holocaustos. A palavra holocaustos é ofertas queimadas. 1000 ofertas queimadas oferecidas. Na madrugada. Meu Deus. Deus aparece a ele e diz: Salomão, pede-me o que tu queres. Agora escuta, olha para cá, escuta. Isso aqui é muito forte. A palavra pede-me aqui é a palavra hebraica Shael. E entre algumas coisas, porque essa palavra significa muitas coisas, mas entre uma delas significa transfere. Deus apareceu para um homem que liberou 1000 ofertas e disse para ele: transfere o que tu quer daqui do céu para a terra, porque eu vou te dar a palavra dar aqui. Meu Deus do céu. A palavra dar aqui é Natan, e é presentear e pagar o salário. Deus está dizendo: ei, Salomão, você me provocou. Eu não posso deixar uma semente dessa sem colheita. Na mesma noite, Deus aparece para ele e diz: ei, transfere, porque pedir é transferir do céu para a terra. Porque eu vou te dar, a palavra dar, Natan no hebraico, eu vou te presentear e eu vou pagar para você um salário. E você acha mesmo que é o seu salário que te sustenta? O seu trabalho não é a sua fonte, Deus é a sua fonte. Salomão vai dizer: Senhor, eu só quero é sabedoria, porque o teu povo é grande. Deus disse: esse daí é sabido demais.
Já começa dizendo que meu povo é grande. Se ele está dizendo que meu povo é grande, ele está dizendo que o Deus deles é grande. Pare de amaldiçoar quem Deus abençoou. Pare de chamar de peste quem Deus chama de bênção. Eu me lembro de Mama Jane, em uma das primeiras conferências de mulheres que eu fui lá em Campina Grande, ela dizendo para as esposas de pastores: pare de maldizer o seu povo. Você vai ter deles o que você falar sobre eles. Povo difícil, povo que não dá, povo que não dizima, povo que não oferta, povo ruim, fofoqueiro, fuxiqueiro. Você vai ter o que você falar. Salomão olhou e disse: eu quero é sabedoria, porque o povo é grande. Deus disse para ele: porque você não pediu riqueza, porque você não pediu honra, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, nem tampouco vida longa, fique sabendo, eu vou te dar tudo isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Transfere. Depois que ele libera a semente, Deus diz: transfere. Transfere daqui do céu para ir para a terra. O que tu quiser, meu Deus do céu. Porque é isso que eu vou te dar, Salomão. Agora, queridos, antes de ouvir, transfere, ele teve uma ação de liberar uma semente incomum, uma semente que causou rompimento. Agora vamos lá, esse texto aqui eu quero que você abra para ler comigo. Atos 9, verso 36, vamos para o Novo Testamento? Atos 9, verso 36, vai lá rapidinho. Aqui a Bíblia vai falar sobre a ressurreição de uma discípula chamada Dorcas. Meu Deus, prepare-se. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Agora escuta isso. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Meu Deus, sementes na terra. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu, veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Verso 39, perdão. Pedro, atendendo, foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando a generosidade de Dorcas. As túnicas e os vestidos que Dorcas fez, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Olha para cá e escuta isso. Aqui está uma mulher bondosa, generosa. Quando ela morreu, o povo disse: ela não vai para a terra não. Nós não liberamos Dorcas. Dorcas é boa demais para morrer. Mandaram chamar Pedro, Pedro veio. Pedro ora por essa jovem e ela ressuscita. Agora escuta o que eu vou te dizer. Enquanto eu meditava sobre essas coisas, Deus disse a mim: Rose, você quer dizer que sementes não tocam corpos? Eu estou falando para você sobre uma alma que tenta lutar para que sementes não sejam liberadas. Eu estou falando para você sobre um corpo
que foi ressuscitado por causa de semente. Você não tem ideia da colheita que você vai ter. Tem gente que pensa que você vai dar uma oferta e você só vai colher aquilo. A sua feira vai multiplicar. A traça não vai cortar a sua roupa. Seus filhos vão ser protegidos. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Agora escuta o que Deus me disse. A semente dessa jovem falou quando ela se calou. Porque toda semente tem uma voz. Deixa eu dizer isso de novo. Toda semente tem uma voz. Nem a morte, nem a morte pode calar a voz de uma semente. Meu Deus. Quando Dorcas calou, a semente bradou. Tinha semente na cova, e a semente disse assim: o corpício de Dorcas não vem para a terra agora não, porque a terra já está ocupada. A terra já está ocupada com sementes que rompem. Meu Deus do céu. Agora, eu quero que você possa ver comigo 1 Reis 17. Diga: as minhas sementes. Mais forte, diga: as minhas sementes têm o poder de alterar completamente o meu destino. Sementes que alteram destinos. Sementes que rompem a voz profética de uma semente. Verso 8 de 1 Reis 17. Diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo. Deixa eu só te nortear no contexto aqui. Aqui a Bíblia vai falar sobre Elias, vai falar sobre Acabe, o marido de Jezabel. Acabe reinava naquela época. E Elias chega para Acabe e diz para ele: fica sabendo que por 3 anos e 6 meses não vai chover, segundo a minha palavra. Acabe ficou indignado. Pensa comigo, queridas, irmãos que me escutam. Você chegar para uma autoridade de uma nação, onde toda a colheita daquele povo é justamente o sustento deles, um povo que vive da agricultura, e você chegar como boca de Deus e dizer: não chove segundo a minha palavra. Acabe disso: eu vou te matar, infeliz de porta. Acabe chamava Elias de o perturbador de Israel. Sabe por quê? Porque todo profeta é perturbador de quem vive em pecado. E aí, quando Elias libera a palavra, a Bíblia vai dizer que Deus libera uma palavra sobre Elias. Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te. A palavra dispõe-te é levanta-te. E a palavra dispõe-te aqui é torne-se poderoso. Sabe, tem gente que vai ouvir uma palavra dessa e vai ficar na inércia. Mais uma conferência. Mas tem gente que está aqui, que veio, meu irmão, com sangue no zóio, com a faca no meio do dente, dizendo assim: rapaz, o que Deus falar comigo, após estar aqui um doido que vai obedecer.
Dispõe-te, levanta-se, levante-se, é se tornar poderoso. Agora Deus falar e tu ficar sentado é se tornar um fracassado. Todo mundo que tem aqui tem uma palavra de Deus para fazer alguma coisa. Algumas ele já repetiu mais de uma vez. E tu está sentado esperando a morte da bezerra. Pois hoje tu se levanta. Porque dispõe-te aqui no original é torne-se poderoso. Levante-se e torne-se poderoso. Toda vez que você se levanta para fazer o que Deus te mandou fazer, você se torna poderoso. E Deus continua. Vai a Sarepta. Olha os detalhes. Um apontamento profético. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom. E demora-te ali. Onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. O negócio já começou a ficar difícil aqui. Porque viúva precisa de suprimento e não pode suprir. Aí é onde a matemática vem. E Elias podia ter dito: Deus, não tem um endereço assim melhorzinho, não? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: não questione, só obedeça. Agora sabe, Elias tinha experiência com Deus. Coloca o dedinho aí, a gente vai voltar para aqui. Escuta o que eu vou te dizer. Elias tinha experiência com Deus. Porque esse mesmo Deus tinha falado com Elias, antes desse momento aqui, dele dizer: vá a Sarepta, que pertence a Sidom. A Bíblia vai dizer que Deus disse para Elias: vá para perto do Jordão e fique lá, bebendo o Jordão. A terra está com a seca da gota, mas tu não vai passar pela seca não. Tu vai beber a água que tu quiser. Tu vai para frente do Jordão. Escuta. E fica sabendo, Elias, isso está em versos anteriores a esse que a gente começou a ler. E fica sabendo, Elias, que eu vou fazer o seguinte contigo. De manhã e no final da tarde, tu vai ter uma refeição. Proteína e carboidrato. Pão e carne. Elias nem perguntou, mas Deus fez questão de dizer. E sabe quem é que vai mandar? Quem é que vai levar? O corvo. Escuta o que eu vou te dizer. Corvo, urubu e abutre, os três garis da natureza. O corvo, segundo a mitologia, ave de mau presságio, de agouro, de azar, por causa da sua plumagem preta. Corvos são necrófagos. Comem restos de vegetais e resto de carnes de animais. Deus disse o seguinte: tu vai levar, corvo, mas tu não come, entendesse? Agora vamos lá, porque você pensa, você calcula e você fica: eu não sei não, se a gente deve assim, sabe, dar, fazer o que Deus quer. Deixa eu fazer duas perguntas para você, eu quero ver você me responder. Pão e carne de manhã e pão e carne perto da virada do dia, no final da tarde. Pergunta: quem matou o bicho? Quem tratou? Quem cortou o filé? Porque era o pedaço de carne que o corvo levava, não era o bicho todo. Quem matou o bicho? Quem tratou o bicho? Quem cortou o pedaço de carne? Ei, para de querer explicar milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Agora tinha um pão. Quem plantou o trigo? Quem colheu o trigo? Quem moeu o trigo? Quem preparou o pão? Quem assou o pão? Ele ficou lá, ó, comendo e bebendo de frente da torrente. Quando a torrente seca, é quando vem esse comando: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, porque ali eu ordenei. Deus ordenou a essa mulher: você vai dar essa semente que você tem aí a um homem que eu vou mandar para comê-la, entendeu? Eu disse para você que o que você der, você vai colher, mas tem coisa que Deus vai te mandar dar.
Ele vai apontar, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui seu. A Bíblia vai nos contar na continuidade, verso 10 de 1 Reis 17. Então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Mas era um tempo de seca. Aquela mulher, ela olha assim e diz: tá bom, eu vou pegar. Quando ela vai indo, ele diz: ei, eu estou com uma fome e eu quero um bocado de pão na tua mão. Aí ela volta, ela está indo buscar água, ela volta e diz assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela sabia, é Ele. É Ele. Quando ela diz homem de Deus, ela sabia. Deus disse: eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Quando ele chega e pede, ela sabia, é Ele. Agora, mas eu penso comigo que essa mulher estava orando por uma provisão. E Deus chega com mais uma barriga para encher. Ela volta e diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, o que eu tenho é um punhadinho de farinha e um tiquinho de azeite. E fica sabendo, aqui está esses cavaquinhos, essas madeirinhas que eu apanhei, é porque eu vou fazer o que eu tenho para mim e para o meu filho. E fique sabendo, nós iremos comer, verso 12, e nós iremos morrer. Disse-lhe Elias, verso 13, não tenha medo. Sabe, amados, a palavra de Elias é muito pontual, porque diante de um pedido como esse, a primeira coisa que a sua mente vai despertar: medo, insegurança. E se não acontecer? E se faltar? Agora, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente aqui que o que tu tem não dá para pagar nem o teu, nem o de ninguém. E tu está segurando isso. Era igual essa mulher. Vai morrer de todo jeito. Então, sabe de uma coisa? Pega e libera hoje. Eu estava falando essa mensagem em um lugar, e a pessoa sentada como você está e perguntando a Deus: Deus, o que é que o Senhor quer que eu dê? Isso é que é uma pessoa inteligente. Deus disse: eu quero que você dê o porquinho, que falta só um dedo para encher. O irmão disse: era uma garrafa desse tamanho assim, ó. Faltava só um dedinho para encher. Tempo para encher aquele porquinho de moeda de R$1. Deus disse: eu quero o porquinho. Vai um irmão na sua casa, hoje à noite. Eu quero que você pegue o porquinho e coloque em cima da mesa. E diga a ele: olha o presente que Deus mandou eu te dar. Ele disse: Rose, há um tempo atrás, Deus me pediu uma única coisa que eu tinha, era o restinho que eu tinha, e eu dei. Ele disse: eu te falo, eu colhi um carro. Era tudo que eu tinha. Deus disse: pegue e dê. Ele disse: eu colhi um carro dessa semente que eu liberei. E não se compara ao que tem naquele porquinho. Ele disse: minha irmã, eu estou pensando, se o que eu dei naquele tempo trouxe um carro para mim, esse é o problema. As pessoas ficam pensando na falta. Não, é para você pensar no que vai acontecer quando a sua semente romper. Eu quero ver o diabo te segurar. Se tu pensar na colheita. E Deus faz questão de anunciar a colheita. Ele vai dizer para essa mulher, por boca de Elias: não tenha medo, verso 13. Faça o que você disse. Agora faça primeiro para mim um bolo pequeno. E traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Escuta, olha para cá, escuta. Faça primeiro para mim. Por que primeiro para Elias? Simples. Elias era um representante de Deus. Deus é digno da primícia. Tem crente que para dar um dízimo, eu fui um bandista por 10 anos. Toda religião, pastor, tem oferta. Toda religião tem oferta. Sabe por quê?
Porque a oferta é algo que você libera aqui, mas o mundo espiritual recebe. Se for para Satanás, ele... Se for para Deus, ele... A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que as sementes que as pessoas liberaram, Deus chegou nas narinas de Deus como aroma suave. E Deus respirou o cheiro. Toda religião tem oferta. Eu conheci um bandista, depois que eu saí da Umbanda, que ele disse a mim: Rose, eu dava no terreiro R$1.500 por mês. Todo mês. E eu conheço o crente que está aqui dentro, que nunca deu um dízimo a Deus. E deu e deixou de dar. Você não entende nada sobre Evangelho. Você não entende nada sobre Bíblia. Você não entende nada sobre Deus. Mas Deus está dizendo a mim e a você hoje: eu estou te dando uma segunda chance. Você vai entender o que esse negócio vai causar. Você vai. E toda cegueira que Mamão colocou nos teus olhos durante esses dias para você reter o que é de Deus, cai por terra hoje. Meu irmão, eu digo para você, a gente vai pisar nesses cacos, porque Mamon vai ser despedaçado hoje. Faze primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. Primeiro é Deus. A primícia é de Deus. Não é a sobra, não é se restar. A primeira parte é dele. Verso 15, foi ela e fez. E Elias disse para ela: se você fizer, a farinha da panela não vai acabar. Verso 14, o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Comeu por muito tempo, ele, ela e o menino. Agora escuta isso. Meu Deus. O verso 17, na continuidade, assim que esse fato acaba de ser relatado, a Bíblia vai dizer que o filho da mulher adoeceu e morreu. Mas quem estava lá? O pidão que Deus mandou ela sustentar. Jesus falando sobre esse texto em Lucas 4, escuta isso, ele vai dizer que na época de Elias, tinha muitas viúvas sobre a terra, mas a nenhuma delas foi enviado profeta, senão a viúva de Sarepta. Deus apontou o endereço, apontou a semente, liberou uma palavra profética. Quando o filho daquela mulher morre, ela vai até o profeta e ela diz: você veio a mim anunciar a minha iniquidade. Ela cobra ao profeta. E isso não ofende Deus, porque sabe o que ele disse? Faça prova de mim quando você der. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre você uma bênção que você não vai conseguir medir, faça prova. Ela chegou para o profeta e ela disse: meu filho está morto, vieste a mim anunciar a minha iniquidade, profeta. O profeta pega o menino, leva para o quarto dele. Escute, ela não apenas deu comida a ele, ela deu hospedagem. O profeta estava hospedado, Elias estava hospedado na casa dessa viúva. Ele leva a criança para o quarto dele e ele se deita sobre o menino por 3 vezes. A Bíblia vai dizer que na terceira vez o menino respira, expira. O Espírito
volta para o corpo. Você quer dizer a mim que semente não toca espírito? Não toca corpo? Não toca alma? Você quer dizer a mim que semente não altera vidas? Ele pega o menino, chega para a mãe e diz: teu filho vive. Olha para cá, escuta isso. A semente daquela mulher impediu que ela morresse uma vez, porque ela ia comer e ia morrer. E impediu que o filho dela morresse 2 vezes. Uma de fome e outra de doença. Ah, queridos, sementes alteram destinos. Meu Deus. Minha última fala. Eu quero ver com você isso. Pode colocar aqui para a gente. Meu último texto e eu vou finalizar. Gênesis 15, verso 1. Escuta isso com atenção. Eu quero um pano daquele que cobre o povo quando eles caem, por favor. Obrigada, irmão. Escuta isso. Antes da gente ler o verso 1, deixa eu só te situar no contexto. Versículos bem anterior a esse, bem assim, pertinho desse, que a gente vai ler. Fala que Abraão deu dízimo. Abraão vinha de uma batalha, e a Bíblia vai dizer que ele obteve vitória sobre os reis. E agora ele sai daquela batalha, vitorioso e rico. Porque quando Deus entra em cena contigo, Ele pega e dá o dízimo daquilo. É a primeira vez que o nome dízimo é citado na Bíblia. E não está dentro da lei. Isso é 500, 700 anos aproximadamente antes da lei. Porque um coração grato sempre vai estar disposto a dar. Melquisedeque se aproxima, e Melquisedeque, o autor aos Hebreus vai dizer que tipifica Cristo. E é a Melquisedeque que Abraão entrega o dízimo. Passa isso e chegamos em Gênesis 15, 1. Olha isso aqui. Depois desses acontecimentos, depois de que acontecimento que Abraão deu o dízimo, diga: Abraão deu o dízimo. Depois que ele dá o dízimo, o que Deus disse para ele? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não tenha medo, Abraão, a partir de agora eu vou ser o teu guarda-costa pessoal. O teu escudo. E fique sabendo, o teu galardão vai ser sobremodo grande. A palavra galardão é recompensa e salário. Deus está dizendo: fica sabendo, Abraão, a partir de agora eu sou a tua proteção pessoal. E fica sabendo também que a tua recompensa, o teu salário, o teu pagamento será sobremodo grande. Chegamos no verso 9, onde Deus vai pedir uma oferta a Abraão. Gênesis 15, 9. Abraão deu o dízimo, mas agora Deus quer uma oferta. E diz assim: respondeu-lhe: toma-te uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Lembra que esse povo vivia de agricultura, vivia de cultivar, cuidar de animais. E essas eram ofertas que eles davam ao Senhor. Deus pede, diz o que quer. A Bíblia vai dizer: ele tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Verso 11. Aves de rapina desciam sobre cadáveres. Desciam sobre os cadáveres. Que cadáveres? Os cadáveres dos animais que Abraão tinha matado, para oferecer como oferta a Deus, conforme Deus tinha pedido. Porém Abraão as enxotava. Olha para cá. Nessa passagem nós encontramos a Bíblia dizendo que aves de rapina são aves que descem rapidamente sobre a presa, a fim de agarrá-la. Escuta o que eu vou te dizer. Tem gente aqui que diante dessa palavra vai separar o que Deus mandou separar,
vai se dispor a dar. E quando você separar, o diabo não vai desistir. A Bíblia vai dizer que depois de separar e colocar em fileiras, aves desciam para tomar o que Abraão tinha separado para Deus. Uma guerra por causa de uma oferta. Uma luta por causa de uma oferta. E você acha mesmo que o diabo vai ficar assistindo você dar a Deus e liberar uma semente de rompimento? Não, eu já estou te avisando. Ele vai de todas as maneiras tentar tirar aquilo de você. Porque o diabo é ladrão. A Bíblia vai dizer que diante daquilo, Abraão não só coloca lá, agora Abraão vai lutar para que aquilo não seja levado pelas aves de rapina, que simbolizam o diabo. E ele começa a enxotar. Aqui não! Isso aqui é de Deus! Foi Deus que me pediu e eu guardei para Ele! Aqui não! Verso 12. Próximo verso. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Olha para cá e escuta isso. Agora Deus diz para Abraão: tu já fizeste tua parte, agora tu vai dormir. E quem vai cuidar da oferta sou eu. Vá procurar nos próximos versos qual foi a ave de rapina que desceu. Escuta o que eu vou te dizer. Paulo vai dizer que de Deus nós somos cooperadores. Tem a sua parte. Vá até onde Deus te mandou ir. E depois sai de cena. Porque Ele é que vai tomar de conta. Aleluia. Chega a hora que é Deus que toma de conta da oferta que você separou. Meu Deus. Agora lê isso comigo, os próximos versos. Eu estou finalizando. 3 minutos eu finalizo. Então, verso 13, Deus disse a ele: com certeza que a tua posteridade, ele está dormindo, e Deus falando com ele, e a oferta lá, nenhuma ave de rapina desce mais. Deus tomou de conta. Então lhe veio a palavra do Senhor e disse: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Escuta. E será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Deus começa a dizer para ele o que vai acontecer no futuro dele. Deus pede uma semente e agora profeticamente Abraão vai ficar sabendo sobre o seu futuro. Escute. Mas também, verso 14, eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. E tu, Abraão, vai para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Meu irmão, Deus contou para Abraão até sobre a idade que ele iria morrer. Continuidade, a Bíblia vai dizer: na 4ª geração, meu Deus, Deus saiu anunciando para Abraão o que ia acontecer com ele, até a 4ª geração, onde uma semente foi liberada, o profético é ativado, e Deus começa a dizer tudo o que iria acontecer. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e Abraão dormindo, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Amados, Deus desceu sobre aquela oferta. O fogo lambeu aquele sacrifício.
E Abraão estava dormindo. Ele já tinha feito a parte dele. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. E agora ele vai dizer o que vai acontecer com a descendência dele. Escuta isso. Sobre Abraão, essa é a primeira vez que o nome aliança é falado. E você quer dizer a mim que sementes não provocam rompimentos? Fique de pé. Eu não sei, e nem é da minha conta, o que Deus vai mandar você fazer com algumas sementes. Eu já disse para Deus, eu disse: Deus, aqui está quem vai dar carro, casa, Deus vai ser glorificado através das minhas sementes de honra e de obediência. Eu já dei tanto relógio na minha vida que eu perdi a conta. Foram mais de 10. Em casa eu tenho 3 que eu sei que não são meus, porque quem dá, recebe. Esperando Deus me dizer a quem dá. Eu não tenho pressa. Eu só sei que não são meus. Mas sabe, esses que eu tenho não são meus. E esses dias eu estava pensando, eu disse: Deus, eu queria um relógio que fosse menorzinho, mais delicado. E eu me recuso a comprar um relógio na face da existência humana, porque eu tenho semente no solo. E nós fomos para um evento, ministrar numa conferência, mês passado, onde eu fui ministrar para mulheres. Júnior foi comigo. E quando nós chegamos lá no hotel, me arrumei para ir para aquela conferência. Eu olhei para o meu braço, não tinha nenhum relógio. Os que eu tinha, eu sabia que não era meu, não ia pegar para usar o que não era meu. E na hora eu olhei para o meu braço e eu disse: Pai, é ilegal. Eu tenho semente no solo. Saí para aquele culto. Cheguei lá. Uma das preletoras daquela conferência era a Rosana Lira. E eu estava na sala, esperando o culto começar, quando de repente ela chega. E ela chega com uma bolsa que tinha escrito assim: Você é incrível. Na hora que ela entrou, eu disse: Essa bolsa é minha. É a minha cara, ó, você é incrível. Aí ela chegou para mim, ela disse: Rose, mulher, olha, eu quero te dizer o que Deus falou comigo. E eu olhando para ela, ela sentou, ela disse: ó, eu estava orando a Deus esses dias e Deus falou comigo, eu quero que você pegue eu quero que você dê esse presente a Rose. Ela disse: isso foi tão forte que eu quase pedi teu endereço para poder mandar para tu, mas como eu fiquei sabendo que tu vinha para essa conferência, eu disse: não, eu vou aguardar. E enquanto eu separava esse presente, eu pegava esse presente, Deus disse para mim: diga para minha filha que esse presente marca um novo tempo na vida dela. É um presente profético. Toda vez que ela olhar para ele, ela vai saber que ela está diante de uma nova estação, dentro de uma nova estação. Ela me esticou o braço, me deu a bolsa: você é incrível. Eu nem sou de abrir presente na frente de quem me dá, mas aí eu comecei a abrir. Quando eu abri, o que era? Queridas, eu quero dizer para você, eu vivo o que eu estou pregando para você. Domingo eu estava para ir para a igreja, Deus disse: eu quero que você pegue aquela bolsa verde limão e leve para dar a fulana de tal. Eu disse: está certo. Eu tinha usado a bolsa 2 vezes. Peguei a bolsa verde limão, botei debaixo do braço, peguei a minha, cheguei no carro. Júnior disse: tu vai para onde com 2 bolsas? Eu disse: é porque uma é minha e a outra não.
Aí cheguei no culto, disse a mãe, chamei a mãe da moça, disse, ela não estava lá, estava no departamento lá em cima, eu disse, ó, entregue isso a ela. Ela disse, é o quê? Eu disse, Deus mandou dar ela, entregar ela. Eu disse, está certo. Acabou. Quando foi no final do culto, chega alguém com um presente para mim. O que era? Era uma bolsa, amados. Porque o que você liberar, isso você